noite, pessoal. Pessoas educadas do curso. O senhor pode gravar a aula com vocês, que vocês são pessoas educadas do curso. Então, ponto importantíssimo, como eu falei para vocês. Você tem o conteúdo e automaticamente a aplicação do conteúdo. Tá? Então, eu preciso que vocês, a qualquer momento da aula, porque vai ser um processo que a gente vai construindo, e depois já vai começar a aplicar. Então, a qualquer momento que você não entenda uma coisa, você vai pegar, se eu não entendi esse negócio, tem que pegar e ajustar. Tranquilo? O que é que vai abolir nessa aula? Que você decore alguma coisa. Segundo, que você leve alguma regra para fazer as coisas. Ah, por quê? Porque eu não sei como é que eles vão cobrar de vocês. Então, se eu pegar e colocar uma regra, se eu colocar para você decorar alguma situação, você pode chegar lá e ele mudar. E aí agora lascou tudo, porque não tem como a gente pegar e fazer mais. A polaridade, ela é descrita como uma relação vetorial, uma grandeza vetorial. Há uma homenagem a esse cara, Peter dB. Por isso que a unidade de polaridade é o dB, então eu vou dizer, eu tenho 0 dB, significa que você não tem polaridade, você é apolar. 1 dB, 2 dB, 3 dB, cada dB que você vai aumentando, ele vai ficando mais polar. Como eu falei para vocês, é uma grandeza vetorial, o símbolo dela é isso daqui, é um Mi. O mesmo do coeficiente de atrito, não da força de atrito, porque a força de atrito não é isso daqui. Então, eu tenho uma força associada à polaridade, né? Mas eu tenho uma coeficiente de atrito associada a uma outra situação. Isso daqui, ele vai ser dividido assim. Se essa resultante for igual a 0, eu digo então que o que eu estou analisando é apolar. Se aquela relação for diferente de 0, então eu chamo aquela relação de uma relação polar. Por que eu estou falando em relação polar? Porque eu tenho duas. Eu posso ter a polaridade de ligação. A polaridade de ligação depende da diferença de eletronegatividade entre os átomos ligantes. Tudo bem que a eletronegatividade é uma característica do elemento, mas quem faz a ligação são os átomos, então eu estou chamando aqui da diferença eletronegatividade dos átomos ligantes. Vamos lembrar? A gente faz aquela relação em que flúor é o mais eletronegativo, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, vá? Fui ontem no clube, brinquei com o professor de história. Quem é o mais eletronegativo de todos? O flúor. Quem é o menos eletronegativo? O hidrogênio é o menos eletronegativo dessa série que você colocou aqui. Para não cair na besteira de que o hidrogênio é o menos eletronegativo. Não, ele é o menos dentre esses que você está olhando. Que eu posso pegar e colocar uma outra estrutura e ela ser menos eletronegativo que o hidrogênio. Até que beleza? Isso é uma análise de polaridade. Porque tem outra. 2. Polaridade de molécula. A polaridade de molécula depende da distribuição de cargas, que eu poderia chamar de campo, em volta da molécula. Eu prefiro a palavra campo à palavra nuvem. Em química usa, porque a nuvem aqui, que tem uma nuvem, que tem uma nuvem. Aí para continuar com aquela ideia de física, que é muito clara para você. Eu tenho um campo elétrico ali, eu tenho um campo gerado por uma carga. Cargas geram campo. É isso que eu preciso. Então eu tenho 2 tipos de polaridade para analisar. A polaridade de ligação e a polaridade de molécula. Até aqui, beleza? A polaridade de ligação depende da diferença de eletronegatividade e a polaridade de molécula depende de quê?
dessa relação de distribuição. Depende da distribuição dos campos em volta da molécula. Então, eu vou colocar aqui 3 moléculas. Peraí, não, eu bote mais. Vou botar mais moléculas, então, para a gente pegar e fazer uma análise dela. Em relação à polaridade de ligações e a aplicação direta de polaridade de ligação, para depois a gente entender polaridade de moléculas entendendo a polaridade de molécula como uma coisa totalmente desconectada da polaridade de ligação. Hoje pela manhã, enquanto eu estava dando aula, eu falava das polaridades das ligações e eu via alguns alunos confundindo com a polaridade de molécula. Você perguntava como era a ligação, ele dava a polaridade da molécula. Oh meu Deus, ó, esqueci assim, eu pensei que era... Então é nessa hora que a gente precisa estar bem tranquilo, porque senão vem um aluno que tem menos conhecimento que você e está vendo o assunto pela primeira vez. E como ele está vendo o assunto pela primeira vez, ele não bagunça as coisas. Tá? Então a gente precisa pegar e compreender para não bagunçar. Até aqui, beleza mesmo? Tranquilo, minha amiga, tá tranquila? Vamos lá. Pessoal, há diferença de eletronegatividade entre esses dois átomos? Não. Hidrogênio e hidrogênio não há diferença de eletronegatividade. Então essa ligação é chamada de ligação apolar. A ligação apolar. Ele não está falando nada de molécula, está falando da ligação. Uma ligação apolar é aquela ligação em que 2 átomos fazem uma ligação covalente e ninguém atrai o elétron mais do que o outro. O elétron fica equidistante aos 2. Perfeito? Uma ligação iônica seria polar ou apolar? Ela é iônica. Iônica significa que o nível de polarização chegou ao extremo que não se fala mais. Porque o que é polarizar? Polarizar é você estar mais para lá do que para cá. Se eu digo para você que você é um ânion, não tem mais o que falar. Eu ganhei o elétron de você. É. Se eu falo para você que é um cátion, é. Se eu falo para você que é polar, aí agora você começa a discutir. Está mais para lá ou mais para cá? Ontem a gente viu uma situação que politicamente mostra em qual situação o Brasil está. O Brasil hoje é um país politicamente polarizado. O Brasil ganha a Copa América, o presidente desce e aí a polarização. Parte do estádio vaiava, parte do estádio aplaudia. O que é isso? Isso é polarização. Se todo mundo aplaudisse, era, não tem mais o que discutir. Se todo mundo vaiasse, era, mas a partir do momento que uns vaiam e outros aplaudem, os 2 grupos da polarização começam agora a questionar o quê? Aplaudiram mais ou vaiaram mais? Então, isso mostra a polarização. Se você tivesse a mesma quantidade de vai e de aplauso, teria uma situação que tem uma polarização, mas não predomina para nenhum dos 2 lados. Perfeito? No nosso caso, quando não predomina para nenhum dos 2 lados, significa o quê? Que você tem uma ligação apolar. E aí surge um detalhe importante, que a gente mais uma vez volta a falar. Nós falamos dele nas ligações iônicas, era um número. E esse número representava um comportamento. E esse número que representava um comportamento a gente chama de NOx. Então lá em ligação iônica, quando a gente começou a falar do NOx, a gente falou de um númerozinho que mostrava a quantidade de elétrons que foi ganhado, o elétron que foi o quê? Perdido. O Na+, perdeu um elétron. O Cl- ganhou um elétron. Zerou, perfeito. O Al2O3, o alumínio, perdeu 3. O oxigênio ganhou 2. A gente pegava essas cargas que falavam de comportamentos e conectávamos ela para gerar uma fórmula. A gente vai fazer uma coisa parecida agora, só que de uma maneira diferente. Quem é mais eletronegativo? Então eu vou e faço isso. Como a ligação é apolar, a carga desse hidrogênio é 0. E a carga desse hidrogênio é 0 porque ele não atrai mais o elétron, ele tem o elétron mais atraído.
Por isso que a gente tem a mania correta de dizer que, como o somatório das cargas tem que dar igual a zero para ser uma substância, se a substância for simples, o somatório tem que dar quanto? Zero. Então a carga de cada um desses átomos é igual a zero. Até aqui, beleza? Assim, então esse número está indicando um comportamento. Vamos para o lado agora. Há diferença de eletronegatividade entre os ligantes? Sim. E qual deles é mais eletronegativo? Cloro. Pode assim, eu estou de boa. Então, se ele é mais eletronegativo, ele vai atrair os elétrons para cá. A ligação é polar. A carga dele é -1 e a carga dele é +1, com um cuidado estúpido no que eu estou fazendo. Se eu não prestar atenção, eu posso dizer que o cloro ganhou um elétron. E se eu falar que o cloro ganhou um elétron, eu vou perder a questão. Porque se ele ganhasse um elétron, essa ligação não seria covalente, a ligação seria iônica. Ele não ganhou o elétron. Ah, você botou um menos ali. Eu estou indicando um processo de parcial. Ele atrai o elétron mais para próximo dele do que o hidrogênio faz. E o resultado é que essa região fica mais negativa, é isso que eu estou querendo dizer. E essa daqui fica mais positiva. Essa ligação é uma ligação polar. Somatório das cargas. Zero. Porque se é uma substância, o somatório das cargas tem que dar zero. Só que agora esse somatório mostra comportamento diferente de um com o outro. Até aí de boa? Então bora aumentar um pouquinho mais o nível. Essa ligação ela é marcada por diferença de eletronegatividade ou não? Então é uma ligação polar. Se é polar, eu tenho que ter cargas com sinais contrários. Quem é mais eletronegativo? Então, um elétron é atraído daqui para cá. Essa ligação também é polar. Aqui é positivo e outro elétron foi atraído para cá, de modo que o carbono até agora tem carga -2. Perfeito, pessoal? Só que essa ligação dupla também é polar. Significa que o oxigênio e o cloro têm diferença de eletronegatividade. E o oxigênio é mais eletronegativo que o cloro. Isso significa então que o oxigênio atrai um elétron. E como a ligação é dupla, ele atrai outro elétron. Então ele atrai 2 elétrons. E se ele atrai 2 elétrons, esse carbono agora tem uma carga +2 também. Então se eu perguntasse para você, qual a carga desse carbono? A resposta seria qual? Zero. Ah, então quer dizer que ele não fez nada? Não, não estou dizendo que ele não fez nada. Você consegue olhar para aquela molécula e entender o que foi que aconteceu. O carbono atrai 2 elétrons dos 2 hidrogênios e tem 2 elétrons dele atraídos pelo oxigênio. O somatório da carga dá igual a quanto? Zero. E eu tenho uma carga do carbono igual a zero. Cada hidrogênio tem carga +1 e o oxigênio tem carga -2. Até aí, beleza? Como você subiu um pouquinho a paleta do ar? Tem. Subiu a paleta do ar. Ó pra cá. Ligação. Polar ou apolar? Polar. Eu não vou mais escrever o P, porque eu sei que você, olhando para cá, vai ver as cargas. E vendo as cargas, você vai saber se a ligação é polar ou apolar. Quem é mais eletronegativo? Então ele vai atrair 2 elétrons, porque a ligação é dupla. Mais 2 elétrons, porque a ligação é dupla. Carga. Tudo beleza? Então eu entendo que o carbono tem carga +4 no CO2. Entendo porque eu já consigo olhar para uma estrutura e entender a ideia de uma ligação polar e dessa ligação polar perceber comportamentos associados a números. Comportamentos associados a números. Até aqui de boa? Olha de novo então. Ligação polar. O carbono mais eletronegativo que o hidrogênio. Mais e -4. O somatório das cargas dá igual a zero, que isso é uma substância, e eu compreendo a ideia de uma substância de uma maneira bem tranquila. Tudo bem, pessoal? Baseado em quê? Em cargas. Fechamos ali? Eu tenho só um detalhe agora para discutir com vocês. Tá vendo essa carga do carbono? O valor dela? Zero. Lá em cima?
Aqui embaixo, menos 4. Tudo bem? Quando você pega um átomo e aumenta a carga dele, você diz que houve oxidação. Então o carbono sofreu uma oxidação. Vamos lá de novo. Quando você pega um átomo, olha a carga dele. Qual é a carga dele? Ah. 0. Qual a carga do carbono aqui? O que aconteceu com a carga dele? A palavra reduziu, ela fala da carga. A gente aqui começa a buscar, e por que reduziu? E começa a colocar o processo na frente do que aconteceu. Eu quero saber como é que ele reduziu. Ah, ele reduziu porque ele ganhou o elétron. Aí o aluno pega e faz assim, é um negócio estranho, né? Você ganha e reduz. Você ganha, na verdade, deveria aumentar. Porque ninguém está falando de elétron, a gente está falando de carga. O que aconteceu com a carga dele? Reduziu. O que aconteceu com a carga dele? Aumentou. E aumentar a gente fala que oxidou. Então eu tenho essa estrutura. E essa estrutura pode oxidar ou pode reduzir. Isso é muito importante em química orgânica. Por exemplo, olha para essa estrutura aqui de novo. Vamos botar para quebrar. Ligações polares. Mais e mais. Ligação apolar. Tudo bem? Qual a carga desse carbono? Menos 3. Esse ele nem atrai, exatamente. Ligação. Ligação polar. Carga desse carbono. Então veja que dentro de uma mesma estrutura eu posso ter o mesmo elemento com cargas diferentes. Lá em química orgânica ele pode começar a fazer perguntas do tipo: o carbono primário tem qual carga? O carbono, ele começar a discriminar um carbono dentro de uma estrutura para você pegar e fazer. Tá de boa? Carga. Carga. Fantástico. Se eu pegasse essa estrutura agora aqui e escrevesse a fórmula dela, a fórmula seria essa. C4H10. E se eu fosse fazer um NOx do C4H10, a gente já está pensando em NOx de novo, tá? Isso é uma substância? Sim ou não? Sim. Então o somatório das cargas tem que dar quanto? 0. Quem é mais eletronegativo dos dois? Então o hidrogênio é menos eletronegativo. Então o hidrogênio vai ceder, entre aspas, ceder, porque ele não vai perder, os elétrons. Os elétrons vão sair de perto dele. Tudo bem, gente? E eles têm quantos elétrons? Então vê se você consegue concordar comigo. Cada hidrogênio vai ter um elétron afastado dele. E são 10 hidrogênios. Então esses 10 elétrons se aproximarão de quem? São essas horas, gente, que eu tenho preocupação com vocês. Porque de repente a gente não faz a pergunta na sala da aula. Ou então a gente vê as coisas acontecendo, mas não para entender. Olha para cá. Se 10 elétrons se aproximaram dos carbonos, e eu tenho quantos carbonos? Aí uma hora o aluno pega e fala assim, mas peraí, como é que eu posso atrair 2 elétrons em meio? Existe meio elétron? Não. 2,5 é o NOx médio. Porque na verdade o que aconteceu foi que alguns carbonos atraíram o quê? E outros carbonos atraíram 2. Então eu tenho na média como se cada carbono atraísse 2,5. Então todas as vezes que eu estiver fazendo um NOx em qualquer assunto, qualquer parte do assunto, e que esse NOx dá um valor fracionário, é porque na verdade eu estou diante de um NOx médio. É porque eu tenho átomos daquele elemento funcionando com situações completamente diferentes. Tudo bem? Pergunta. Se esse átomo de carbono passasse por uma situação como essa, seria um processo de oxidação ou redução? Repetindo. Se esse átomo de carbono passasse por uma situação como essa, seria oxidação ou redução? Oxidação. Reduzir é reduzir. Eu estou com menos 3 e vou para mais 4, não tem como estar reduzindo. Esse.
esse e esse daqui. Então, quando você pega um hidrocarboneto, como é aquele caso, e você faz uma oxidação desse hidrocarboneto, você pode ir para uma situação em que o NOx dele seja mais 4 e você produza CO2. Uma das oxidações mais comuns que a gente vê é a chamada de combustão. Então, por isso a combustão de hidrocarbonetos, quando ela é uma combustão completa, não tem mais como dizer isso, você vai produzir o quê? CO2. Mas eu poderia, de alguma forma, pegar, não estou aqui levando em consideração o processo, mas imagine que você tem um processo viável que faça com que esse carbono aqui se transforme em uma situação como essa. Seria o quê? Redução. Veja, tivesse um processo viável, que eu não estou dizendo qual, então significa que você não decorou. A pergunta é, se esse carbono virasse uma situação como essa, seria o quê? Porque eu compreendi o que é redução. Eu não decorei o que é redução na química orgânica, eu não decorei o que é oxidação na química orgânica. Eu estou entendendo o que é uma redução e o que é uma oxidação. Para a gente continuar, eu queria que você olhasse para essa estrutura, que a gente a partir de agora vai tratar ela como matéria orgânica. Ela é um aldeído e nós vamos tratar esse aldeído como matéria orgânica. A matéria orgânica, ela tem duas possíveis rotas que a gente já tem condições de avaliar. Foi por isso que eu fui trabalhar com polaridade de ligações hoje. Então, olha o que a gente fez. A gente partiu de um assunto tranquilo, polaridade de ligações, era só ver a eletronegatividade. Nós já conseguimos falar de NOx e compreender NOx. Já falamos de NOx médio e conseguimos compreender o que é NOx médio. E já partimos também para o quê? O processo de oxidação e redução. Então, a gente já consegue ter uma noção do que é oxidar e do que é reduzir. Me ajuda agora só de uma coisa. Essa matéria orgânica, ela pode passar por uma rota que nós chamamos de rota oxidativa. Essa rota oxidativa, ela se dá na presença de oxigênio e nós chamamos ela de aeróbica. Tudo bem, pessoal? Se essa rota é uma rota oxidativa, aquela matéria orgânica vai sofrer o quê? E qual é o produto final, então, da oxidação da matéria orgânica? Matéria orgânica é composto orgânico. Todo composto orgânico tem o quê? E qual é a carga máxima que o carbono pode chegar? Então, o CO2 deve ser entendido como o produto final de uma rota o quê? Oxidativa. Peguei glicose, ingeri glicose, aí o professor de biologia está dizendo 309 ciclos e diz, olha, no final você produziu o quê? CO2. Então, para o carbono, o produto final é o CO2 em uma rota oxidativa. NOx dele, mais 4. E aí eu espero que você entenda o que significa esse NOx mais 4. Só que eu poderia ter também uma rota redutora para essa matéria orgânica. E se isso acontecesse, não seria na presença de quem? Do oxigênio. Essa rota seria anaeróbica. E eu não teria, então, redução, eu teria... Ou não teria oxidação, eu teria o quê? E se eu tenho redução, eu tenho produção de quem? CH4. Esse é o produto final de uma rota redutora. Até aqui, ok? Então, quando o Enem vem com as perguntas, ele imagina que você em sala de aula, você teria aprendido isso daqui como habilidades. Então, qual é a habilidade que ele quer que você desenvolva? Que você olhe para uma ligação, entenda que a ligação é polar ou apolar, chegue em casa e fala, eu vou usar esse negócio em quê? Esse é o nosso problema. Ou ele imagina que você vai aprender o assunto e esse assunto tem um significado no seu dia a dia. É assim, como é que esse negócio vai ter um significado no meu dia a dia? Veio o Enem e botou assim. Em um determinado parque nos Estados Unidos, toda a matéria orgânica que era usada pelas pessoas que visitavam aquele parque, e mais os excrementos dos cachorros, eram colocados dentro de um recipiente e fechado. Para o bom entendedor. Eles pegavam então o quê? Matéria orgânica e fechava dentro de um biodigestor.
O que é que esse negócio é produzido? E aí ele falava, e o gás produzido nessa estrutura era usado depois para iluminar o parque. Ah, eu li o texto, para mim não ficou muito claro. Não ficou muito claro o quê? Ah, poxa, porque eu nunca vi aquele caso. Porque você está procurando um caso para você decorar. Ele está querendo um caso que você entenda e veja de outra maneira. Que eu poderia ver assim, ó. Existem determinados organismos chamados de ruminantes, que eles têm uma estrutura de digestão chamada de rumen, onde eles pegam capim, que é matéria orgânica, colocam dentro desse rumen e ficam lá fazendo a digestão. Esse rumen é uma estrutura onde há grande quantidade de oxigênio ou pouca quantidade de oxigênio. Inclusive lá dentro tem bactérias, essas bactérias nós sabemos que são anaeróbias. Então você já matou de novo a mesma situação. Gente, isso é matéria orgânica, o ambiente é anaeróbico. Eu vou achar coisa estranha se alguém disser para mim que o rebanho mundial de ruminantes está contribuindo para o aquecimento global, uma vez que o metano é responsável por aquecimento por efeito estufa. Ah, poxa, quer dizer que a vaca produz metano? Eu não estou entendendo a surpresa com a vaca produz metano. Ah, assim, os caras pensaram em pegar e inundar a floresta amazônica todinha para produzir uma mega hidrelétrica. Floresta tem árvores, matéria orgânica. Essa matéria orgânica toda inundada vai ficar desconectada do oxigênio e depois de milhares e milhares de anos vai produzir toneladas e toneladas de quê? De metano. E você fazendo um negócio desse, você pode contribuir deveras para o efeito estufa. Poxa, quer dizer então que todas as vezes que você intervém para construir uma hidrelétrica, se naquela região tiver uma floresta, uma perspectiva de intervenção sua primeiro é fazer o quê? Derrubar toda a floresta. Eu vou fazer, assim, mas derrubar a floresta, gente, você vai inundar para construir hidrelétrica. Eu não estou nem defendendo a hidrelétrica, nem estou defendendo a derrubada da floresta. Eu estou dizendo que se você vai construir hidrelétrica no lugar, e naquele lugar tem muita mata, você vai derrubar essa mata para evitar a produção de quê? De metano. Ah, vem cá, a hidrelétrica, ela produz efeito estufa em uma quantidade considerável. Não, quem faz isso é termoelétrica. Hidrelétrica produz quantidades absurdas de metano por região onde aconteceu o quê? Alagamento. Perfeito? Como eu posso chegar, poxa, eu nem miserável. Aí ele pega e muda de novo. Ele pega e bota você no Sudeste Asiático. Produzindo o que agora? Arroz. Como é que produz arroz no Sudeste Asiático? Por alagamento. E o arroz é o quê? Matéria orgânica. E por alagamento ele fica desconectado do oxigênio. Agora imagine um tipo de cultura de produção de arroz em uma região grande do nosso planeta. Você vai produzir grandes quantidades de quê? De metano. Aí você pega e fala, então vai cair desse? Aí ele pega e muda de novo. Em São Paulo foi construído um shopping e quando o shopping estava prestes para inaugurar, a justiça vem e embarga. Por quê? Descobriu que o shopping foi construído numa região onde era um aterro sanitário. Aterro sanitário, então alguém estava pegando e jogando lixo. No meio desse lixo tinha muita matéria orgânica. Você cavou um buraco, jogou essa matéria orgânica, depois você vai e aterra. A matéria orgânica está desconectada de quem? Do oxigênio. Você produz bolsões de metano, faz uma construção em cima e quer que as pessoas vão para lá? O que é que o Enem imaginava? Que você ia usar o conteúdo que você aprendeu na escola para se defender e dizer assim, ó, quem vai naquele shopping é o coelho. Só que aí vem o Ministério Público e fala que eu tenho que agir em defesa dessa pessoa. Porque o povo não tem noção nenhuma, o povo vai querer ir para o shopping. Então eu entro e vou começar a defender essas pessoas para que eles não corram o risco de vir a morrer. Agora a pessoa que tem um conhecimento fala, eu não vou no shopping não, eu vou em qualquer um, nesse eu não vou não, sabe por quê? Eu sei que aquela região é um aterro. Aí você pega e fala assim, ó, poxa, já sei como é que o Enem vai cobrar. Aí o Enem pega e bota um desenho animado muito famoso, Shrek. Mostra um ogro, que esse ogro morava em um pântano, e o pântano era o quê? Uma região onde você tinha grandes quantidades de matéria orgânica, que por não ter quantidade de oxigênio não conseguiam entrar em um processo de oxidação, antes entrou em um processo de redução, e aí no desenho, volta e meia, quando o Shrek está lá tomando aquele banho naquela lama do pano, começa a subir um bocado de bolinha. O conteúdo dessa bolha é... Aí o aluno vem aqui fazendo, rapaz, Enem dos infernos, mas o cara quer saber qual é o conteúdo da bolha que tem em Shrek. Aí eu vou saber se é N2, sei lá, eu acho que é N2. Ele não entendeu que o gás dos pântanos é quem? Aí, quando você chega em química orgânica, assim, vamos aprender hoje hidrocarbonetos, da série dos alcânios. Aí o primeiro é o metano. O metano é chamado de gás do lixo, gás dos pântanos.
Gás do lixo, gás dos pontos, ou seja, gás de qualquer praga que não tenha processo de quê? De oxidação. Tenha processo de redução. Aí ele pega e acaba um assuntinho com vocês. De boa, pessoal? Essas duas relações da matéria orgânica, tranquilo? Fechou? A gente vai fazer uma ajustada aí no quadro e continuar. Parou aí de gravar?